Esse friozinho está nos fazendo ficar de né? O tempo todo. 1 João capítulo 2, nós estamos aqui num propósito, como foi falado com os irmãos aqui, quem veio ao nosso estudo sobre o Espírito Santo, fizemos domingo passado pela manhã, concluímos ele, nós estamos num propósito com Deus, o nosso tema do mês é buscando o Espírito Santo, e a gente deseja que você participe, que você faça as meditações, estamos publicando todos os dias, para o seu crescimento espiritual, para que você possa de fato viver essa realidade da presença do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus. 1 João capítulo 2, eu quero ler com os irmãos 2 versículos que estão aí. Nas quartas-feiras, nós estamos falando sobre o tema que tem aí, daqui de quarta-feira, coloca para nós aqui. Colocou ainda não. Vivendo a unção do Espírito Santo. Hoje é a parte 2. Nós temos ainda parte 3 e parte 4 para meditar com os irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 20, que vai dizer assim: e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Aqui o contexto de João é de não sermos enganados pelo anticristo, não sermos enganados por doutrinas, religiões, ideologias que o anticristo tem disseminado no mundo, e através da presença do Espírito Santo em nós, a unção que vem de Deus através do Espírito Santo, vai nos proteger, vai nos dar o conhecimento, para que a gente não seja enganado por esse espírito maligno nesses últimos dias. E o versículo 27, que aqui também no capítulo 2 de 1 João, que vai dizer assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, permanece em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele nos ensinou. Então aqui João está dizendo de permanecermos na presença de Deus, permanecermos para que essa unção que vem do Espírito Santo, haja um fluxo contínuo dessa unção sobre nós, em nome de Jesus. E falamos que a unção do Espírito Santo é a presença dele na vida da gente. Por isso que buscar o Espírito Santo é essencial, é fundamental. Você pode sentar em nome de Jesus. E daí nós comentamos com os irmãos que iríamos usar um personagem da Bíblia que vai refletir bem essa questão da presença do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do fiel a Deus, né? O que acontece, né, com essa presença da unção de Deus? O que acontece com a gente, né? O que Deus quer proporcionar na vida da gente com a presença do Espírito Santo? Muitas vezes nós estamos aí lutando com coisas da vida, né, com dificuldades, com situações, porque, como nós lemos, o conhecimento dessa realidade, nós temos a unção que vem do Santo. Então, esse conhecimento, nós precisamos usar ele ao nosso favor, obviamente, né? O profeta Osés vai dizer que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Osés capítulo 6, verso 4. Por isso que precisamos não somente conhecer aqui na mente, mas praticar a palavra, né? O diabo, ele consegue nos enganar, né? E tem enganado pessoas de uma forma geral na igreja, porque as pessoas conhecem as coisas, mas não praticam, né? É como se você soubesse que seu pai é o dono do mundo, mas vive comendo bolota de porco, vive comendo o pior que esse mundo oferece. Mas nosso pai é o dono do mundo. Por que nós não estamos comendo o melhor desta terra, como diz a palavra do Senhor? Porque estamos enganados. A palavra do Senhor nos chama a atenção para isso, de praticarmos a palavra,
vivermos a palavra, colocarmos em ordem o nosso coração, nos alinharmos com o Senhor, nos alinharmos com o Espírito Santo, para que a palavra tenha poder em nossas vidas. Nessa semana eu vou publicar uma meditação que Deus me deu sobre os obstáculos à ação do Espírito Santo. 4 obstáculos, para você ler na sua semana, você meditar nela em nome de Jesus. Voltando ao nosso assunto aqui, eu quero usar um personagem da Bíblia, que vai nos exemplificar muito bem o que é ter essa consciência da presença do Espírito Santo, dessa unção que vem do Santo em nós, ter essa consciência, o que isso faz acontecer na vida da gente, né? O que isso gera na vida da gente. Então, é o tema da mensagem, vivendo a unção do Espírito Santo, praticando, exercitando, saindo do nível de conhecimento, indo para o nível da prática, né? Só para te dar essa informação, né? Quando você faz faculdade, ou você fez seu ensino médio, você aprendeu um monte de matérias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você se lembra da fórmula de Bhaskara? Só o engenheiro ali que lembra, né? A raiz de delta, lembra disso? Dividido por 2A. Lembra disso? Aí você estudou, fazia o gráfico para cima, o gráfico para baixo. Lembra disso? Você usa isso. É um conhecimento que, para a grande maioria, não vai usar. Agora, se você trabalha com o mercado financeiro, por exemplo, você vai usar. Você precisa ter o conhecimento. Se você trabalhar com estatística, você vai ter que usar. É base, né? Até um pouquinho da engenharia, da arquitetura, você vai usar alguma coisinha de matemática ali, né? Então, tem certos conhecimentos que talvez não agregue nada. Mas tem conhecimento, irmãos, que faz a diferença. E é justamente esse contexto que a gente está tentando passar para a igreja, que o conhecimento espiritual nunca é demais. O conhecimento espiritual não é a raiz de delta ou pi, lembra de pi? 3,12, 14, 16, 18, a gente nunca usou isso na prática, né? Lembra do pi? Mas na realidade espiritual, o que você aprende e pratica, isso tem um grande efeito na sua vida. Tem um grande efeito de mudar a sua história, de transformar a sua realidade para melhor, de valorizarmos esse conhecimento espiritual, porque no momento da luta, no momento da guerra, isso faz a diferença, toda a diferença. Estava ouvindo isso do irmão daqui da igreja, não sei se foi o Diácono Alexandre, né? Que quando você está nas Forças Armadas, e você vai fazer um treinamento na selva, treinamento assim no mato, alguma coisa assim, e lá eles vão racionar a alimentação. Tem em certas árvores, específicas árvores, você vai passar a faca, de lá você vai tirar uma espécie de uma minhoca branquinha, e você tem de cortar um pedacinho da cabeça dela, e comer o resto, engolir, porque aquilo que sobra é vitamina, vai sustentar você na ausência de comida. É um treinamento para soldado, para que ele no momento da guerra lá, está sem comida, está com fome, né, e precisa se alimentar, precisa comer alguma coisa. Eu lembro do meu primo, né, o Marco Antônio, ele é militar, foi fazer o curso de sobrevivência na selva, lá no Amazonas, no Pará, sei lá, e lá no meio da selva, né, acharam lá macaco, mataram lá uma cobra, e comeram macaco, comeram cobra. Para o nosso paladar, né? Oh, meu Deus do céu, só posso comer uma picanha, porque eu vou comer um macaco, né? Só posso comer um ovo com arroz e feijão, porque eu vou comer com cobra, né? Mas no meio de uma guerra, no meio da escassez, e você tem que comer, você vai comer qualquer coisa, né, que te sustente. Quando a gente passa de carro em alguns lugares, você vê pessoas mexendo no lixo, pegando comida para comer, a gente fica sentido, a gente até, né, poxa, como é que um ser humano comendo lixo? É fome, irmão, a fome dói, né? A fome dói.
Então a pessoa acaba cedendo a isso e comendo o que tem na mão. No mundo espiritual, irmãos, é igual. O alimento espiritual que você recebe nesta igreja, nos cultos que fazemos, nas publicações que são feitas, né, pode, a primeiro modo, não parecer lá agregar muita coisa para você, mas pode ter certeza que aquele alimento vai te sustentar, que aquele alimento vai te fortalecer, né? Seja num louvor, seja na ministração da palavra, numa oração, na pregação da palavra, aquilo que está sendo ministrado a você vai te sustentar. Então, quando a palavra de Deus diz que nós temos a unção que vem do santo, irmãos, isso é poderoso. Não é que você vai ter, o texto, versículo 20, vou ler para você de novo, e vós possuís unção. Está no afirmativo, né? Já afirmando isso na minha vida, na sua vida. Vós possuís, não é possuirei, ou já teve um dia, não, possuís presente, a unção que vem do santo. Então, em nome de Jesus, que essa palavra vou ministrar com você nessa noite possa ser esse alimento que vai te sustentar. Então, amados, o personagem que me veio ao coração para meditar com os irmãos é um personagem muito conhecido, chamado Davi, que veio se tornar rei Davi, famoso aí nas Escrituras Sagradas. Eu quero então, por favor, se você puder abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, e a gente vai começar falando desse homem, Davi, servo do Altíssimo, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Antes da gente ler, olha para cá, por favor. Deixa eu lhe dar algumas informações, para você compreender aqui. Davi era um rapazinho nesse momento da história, e ele fazia a tarefa que ninguém queria fazer, era dado para o filho mais novo, geralmente, que era cuidar do rebanho. Então Davi, ele foi cuidar das ovelhas do pai dele. Os irmãos foram para a guerra, eram soldados, faziam um trabalho mais nobre, vamos assim dizer. Então a Davi sobrou fazer o trabalho que ninguém queria fazer, que é cuidar de ovelhas. Davi era um anônimo, era um desconhecido, era o filho de Jessé, né, irmão de Eliabe. Ele não tinha uma referência, ele não era conhecido, né, até o momento em que Deus faz algo com ele, que a gente vai ler agora, né. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, quando Samuel chega na casa de Jessé, e Jessé está ali com seus filhos, menos Davi. Davi estava nos campos, cuidando, apacentando as ovelhas. Diz assim o versículo 6, sucedeu que Samuel, que entrando eles, viu a Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido, porque Samuel foi à casa de Jessé, por uma direção de Deus, para ungir um novo rei de Israel, que ocuparia o lugar de Saul, segundo a palavra do Senhor. Ok? Versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos, diante de Samuel. Desculpa. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não me escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço, que no caso é Davi, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, era-lhe ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite
e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus. Olha para cá, por favor. Vamos tirar essa primeira unção. Vamos tirar algumas lições para nós. Fazer um paralelo com a gente, né? Eu e você somos ilustres desconhecidos, né? Eu não sei quantos seguidores você tem em redes sociais, não sei o nível de influência que você tem onde você mora, se as pessoas te conhecem aí na sua profissão que você faz, quais são os seus níveis de amizade, quantas pessoas, se você fosse contar, quantas pessoas conhecem você, né? Mas o nível de influência nosso, vou falar por mim, não é muito grande não, né? Não é muito grande não. A senhora Davi era um anônimo, rejeitado pelos seus 7 irmãos, que fazia um trabalho que ninguém queria fazer, mas ele fazia com amor, com dedicação, com zelo, com cuidado, né? E assim Davi chega a essa posição aqui, para ser escolhido pelo Senhor, para ser o novo rei de Israel. Então o Senhor envia Samuel até lá, que o unge, e você leu comigo o versículo 13, coloca para nós aqui o versículo 13, que vai dizer assim, ó, mais uma vez: Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É justamente essa frase aqui: daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É o que nós chamamos de unção. É a presença do Espírito Santo na sua vida. É Deus estar contigo para sempre. Jesus falou que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença do Senhor é a unção que nós precisamos. É a unção que você precisa. Por isso que a palavra do Senhor diz: nós temos a unção, vós possuís a unção que vem do Santo. A unção que vem do Santo é a presença do Espírito Santo em você. E simbolicamente aqui, foi naquele momento em que se ungiu ele, Samuel pegou um chifre com azeite e derramou aquele azeite santo sobre Davi. Uma cerimônia, uma simbologia, né, representando ali o derramar do Espírito Santo da cabeça aos pés de Davi. E daquele dia em diante, o Espírito Santo se apoderou dele. Diz a palavra de Deus. Diz a palavra do Senhor. Então, amados, alguma coisa aconteceu daqui para frente. Davi, a história de Davi é antes dessa unção e depois dessa unção. A mudança é radical, a mudança é profunda, a mudança é tremenda. Eu não vou ler com os irmãos para não te cansar, mas vou citar o que aconteceu. Logo depois dessa unção, por exemplo, né, Davi era um anônimo. Deus tirou Davi do anonimato. Davi passou a ser reconhecido. Quando o rei Saul, perturbado por demônios, alguém falou: mas não tem ninguém que possa tocar uma música para que esse demônio saia. Alguém lembrou: peraí, tem um filho de Jessé, chamado Davi, homem de Deus. Aí mandaram chamar Davi tocava lá o instrumento dele, o demônio ia embora. Então Davi, que era um ilustre desconhecido, passou a ser conhecido. Em nome de Jesus, esta unção que vem do Santo, que está em você, está tirando você do anonimato e trazendo você para uma posição diante do Senhor, de que as pessoas vão ser impactadas pela sua vida. A unção de Deus na sua vida tem um propósito de anunciar a salvação, de ministrar o poder de Deus, e que a unção do Espírito Santo transforma a vida através de você, em nome de Jesus. Uma outra coisa que aconteceu com Davi depois dessa unção foi que Davi matou um leão e um urso. Quem era Davi, irmãos? Um menino, um jovem, bonitinho, como diz a Bíblia. Não era soldado, não era treinado na guerra. Um pastor de ovelhas que talvez uma faca tivesse,
talvez o cajado que ele usasse, mas faca e cajado não matam urso. Faca e cajado não matam um leão. Como que Davi conseguiu matar um leão e um urso? Porque havia uma unção sobre ele. E Deus lhe deu estratégia, Deus deu coragem, Deus lhe deu força. E ele matou um leão e um urso. Quando, irmãos, temos a unção que vem do santo, Deus nos renova as forças. Temos força além da nossa capacidade. Temos um enxerto de poder, de unção, de graça sobre nós, para que nós sejamos capazes de vencer os inimigos que se levantarem contra nós em nome de Jesus. Como diz a lei que Deus deu a Moisés, a lei diz assim a respeito dos inimigos: por um caminho virão, mas por 7 sairão. Porque a unção que vem do santo vai expulsar os demônios, as perturbações dos inimigos que têm se levantado contra a sua vida em nome de Jesus. Podem parecer mais fortes como leão, podem parecer mais fortes como urso, mais fortes que você, podem parecer, a circunstância que for, a pessoa que for, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo em nome de Jesus. A unção que vem do santo, que está em você, faz de você mais forte do que qualquer coisa deste mundo. Faz de você uma bomba atômica na mão do Espírito Santo. Faz de você um míssil teleguiado na mão do Espírito Santo de Deus. Um outro fato importante que aconteceu depois dessa unção do Espírito Santo na vida de Davi. Davi matou quem, irmãos? Você conhece? Matou um gigante chamado Golias, com arma, com fogo, não, pedras, uma funda. Você conhece a Bíblia? Ele lançou aquela pedra e matou na terra do gigante, derrubou o gigante. Depois ele pegou a espada de Golias e decepou a cabeça dele. E você sabe o tanto quanto eu, que quem matou aquele gigante não foi Davi, foi o Espírito Santo através de Davi. Que força e precisão teve aquela pedra para atingir o gigante? Somente, irmão, na unção do Espírito Santo. Então, para mim e para você, a unção que vem do santo, que está em você, vai tornar você mais eficiente, vai trazer mais resultados, suas orações vão trazer resultados, o inimigo vai cair diante de você, e que você vai invocar o nome do Senhor, milagres acontecerão. Porque a unção que vem do santo está sobre você, a unção que vem do santo está sobre mim, e quando sabemos disso, irmãos, os milagres acontecem. Davi sabia que havia alguém dirigindo o espaço dele, dentro dele. Davi sabia que tinha acontecido algo extraordinário com ele, que Deus estava com ele, ele não estava sozinho naquela batalha com o gigante. Ele foi dizer: quem é esse circunciso para afrontar o Deus vivo? Quem são os incircuncisos que têm afrontado a sua vida? É a dívida? É o problema de saúde? É alguma coisa na tua família, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida profissional? Cada um deles pode ser derrotado pelo poder do Espírito Santo da sua vida. Você tem a unção que vem do santo, use ela em nome de Jesus. Use ela. Não, irmãos, a pedreira não saiu voando sozinha e foi na cabeça do gigante, não. Davi teve que escolher as pedras, teve que girar a funda, teve que fazer força para lançar a funda. É isso aí, irmãos. Há uma parte que é sua, mas o milagre é de Deus. O milagre quem faz é o Senhor. Então você tem que escolher a pedra, tem que rodar a funda e lançar contra o inimigo. Não é se acovardar, não é ficar com medo, não é ficar, mas... Não. É fazer uso da unção que vem do santo, que já está sobre sua vida em nome de Jesus. Outra mudança, irmãos, fantástica que Deus fez na vida de Davi depois dessa unção. Davi se tornou genro de Saul. Davi recebeu dinheiro, fama. Davi e a sua família não pagaram mais impostos. Davi se tornou um segundo abaixo de Saul. Davi se tornou um guerreiro, um soldado, um valente de Deus. A unção que vem do santo vai mudar você de posição. Você achava que era só aqui
E Deus vai fazer assim com você, ó, vai colocar você aqui em cima. Vai tirar do nível ordinário, comum, e vai trazer você para o nível extraordinário, incomum. Assim como fez com Davi. Se o problema é falta de condições, Deus vai dar muito mais do que você pediu ou pensou. Se são situações que precisam ser resolvidas, Deus vai fazer isso, Deus vai te projetar, Deus vai colocar você no alto. Deus, como diz a profecia, a palavra de Deus, né, lá sobre a obediência a Deus, lá de Deuteronômio 28, né, quando obedecemos a Deus, diz a palavra do Senhor, que as bênçãos nos alcançarão. Essa é a palavra de Deus, né? Não serás mais cauda, será cabeça, é o que diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, é uma mudança. Ao invés de ser cauda, eu vim sendo cauda até 60 anos, agora Deus me coloca como cabeça. Olha só que mudança. Eu era um ninguém, tomando conta das ovelhas do meu pai, agora eu sou um guerreiro reconhecido pelo povo. Saul venceu os seus milhares, e Davi seus 10 milhares. Há mudança, irmão, de nível de vida, há mudança de nível de reconhecimento, há mudança do comum para o incomum, do ordinário para o extraordinário, e Davi sabia que tinha sido Deus que fez isso na vida dele. Não havia orgulho no coração dele de achar, eu sou o bonzão, eu sou agora o bambambam. Não, Davi era um homem humilde perante o Senhor, porque ele sabia que o que estava acontecendo com ele era fruto da unção de Deus, era fruto da presença do Espírito Santo na vida dele. Deus tirou Davi do opróbrio e colocou Davi num lugar de honra. É o que Deus faz comigo e com você, porque nós temos a unção que vem do Santo. Então use a unção que vem do Santo em nome de Jesus. Mas tem um detalhe, irmãos, e aí eu preciso lhe falar. Só coisa boa, né? Mas tem um negócio ruim nessa história, que você precisa saber. Davi arrumou um monte de inimigo. O próprio rei quis matar ele, né? Por 2 ou 3 vezes, tentou matá-lo. Ele teve que fugir, saiu com a mão na frente e atrás, teve que largar a mulher dele, sair de casa. A unção que vem do santo, no mundo espiritual, vai te destacar. Vai te colocar uma posição aqui. E isso vai atrair inveja. Isso vai atrair desejos ruins para você. Davi, irmãos, foi perseguido por Saul durante um bom tempo. Davi sofreu longe da sua família. Davi passou um período difícil. Eu quero ler esse período com os irmãos, esse texto com os irmãos, que eu acho que, capítulo 22 de 1 Samuel. Eu acho que a gente precisa ler isso aqui. Porque a gente muitas vezes não entende por que Deus gerou o desemprego. Mas Deus, sou fiel, não diz, eu sou oferta, estou desempregado. Uma doença acometida na sua vida, você fica assim, mas Deus, por que fiquei doente? Por que estou passando por esse problema? Senhor, eu tento ser fiel ao Senhor, guardar meu coração contra o pecado, procuro andar na Tua presença, pratico aqui a oração, o jejum, eu busco o Senhor, estou aqui buscando o Senhor, e só acontece coisa ruim, né? Às vezes a gente tem essa impressão, que só acontece coisa ruim. Se eu tivesse ficado lá tomando conta das ovelhinhas, como Davi, né? Talvez a minha vida fosse melhor, alguns até podem pensar isso, se eu pudesse voltar atrás. 1 Samuel 22, vamos ler a versão nova tradução na linguagem de hoje, Diácono, coloca para nós aqui, nova tradução na linguagem de hoje, 22, 1, tá? Coloca para nós. Davi, irmãos, nessa fuga, né, desesperada, para não morrer na mão de Saul, né, ele passou momentos depressivos, frustrações. Eu falei para uma pessoa essa semana que a frustração é fruto de expectativas que não se cumpriram. Só fica frustrado quem gerou expectativas e as expectativas não se cumpriram, a pessoa se frustra. Alguns acham que é melhor não ter expectativas de nada e nem de ninguém para não se frustrar. Eu discordo. Eu discordo. Porque quem não tem expectativa não sonha.
que não tem expectativa num projeto, um futuro melhor para si. Se é pequena, se diminui. Bom, esse é outro assunto, outra mensagem. Então, coloca para nós aqui, nova tradução ligada de hoje, 1 Samuel, capítulo 22, verso 1. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para uma caverna perto da cidade de Adulão. Quando seus irmãos e o resto da família souberam que ele estava lá, foram ficar com ele. E todos os homens que estavam em dificuldades, ou com dívidas, ou insatisfeitos, também foram, e Davi se tornou o chefe deles. Havia com ele mais ou menos 400 homens. Quando, irmãos, a maré vira contra a gente, quando o vento sopra o contrário, o nosso primeiro pensamento, ainda que involuntariamente, é achar que temos o maior dos problemas da vida. O nosso problema é o maior de todos. E nos esquecemos, deixa aqui por favor o versículo 2, e nos esquecemos que tem pessoas com um problema bem maior do que os nossos. Bem maiores. Tem pessoas que Davi estava frustrado. Aí Davi é encontrado por 400 pessoas, 400 homens, né, que eram pessoas com dificuldades muito maiores do que a dele. Dívidas, insatisfação, dificuldades. Davi poderia ter dito o seguinte: realmente a vida é difícil para todo mundo. Esse governo, a economia do país, o desemprego, né? Essa falta de remédio e tratamento, e carestia, inflação. A gente podia dizer, aceitar a insatisfação, aceitar nos somarmos com a dificuldade das pessoas. Realmente é difícil, a vida é complicada, né? A dívida está aí. Nós somos um país hoje com 80%, quase 80% da população endividada. A gente pode dizer, realmente está muito difícil, complicado, pagar as contas, manter a casa em dia, em ordem. Podíamos nos somar a essas pessoas, mas Davi, pela unção que ele tinha sobre a vida dele, a unção que vem do santo, fez Davi ter uma atitude diferente. Lembra os irmãos que no versículo 1 vai dizer que ele estava numa caverna. Ir para uma caverna é uma expressão que pode ser traduzida assim: Davi entrou num estágio depressivo. Davi se deprimiu. Davi se viu acovardado, amedrontado pelos problemas que estavam diante dele, que ele não sabia como resolver. Então foi para a caverna. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente vai para uma caverna porque a gente não sabe como resolver certos problemas da vida. A gente se afunila ali numa caverna, que não queremos falar com ninguém, perdemos o apetite, dormimos mal, tem que tomar remédio, e uma série de situações que a gente vai ver na nossa mente, ficamos doentes mentalmente, doentes espiritualmente, e ali, vamos para uma caverna. Davi foi para a caverna. Ele tinha a unção que vem do santo. A unção que vem do santo, irmão, não vai livrar nem eu nem você de certos momentos da vida irmos para uma caverna. A unção que vem do santo, que está sobre você e sobre mim, não vai nos anestesiar ou nos imunizar aos problemas da vida, às lutas da vida, às dificuldades da vida. A unção que vem do santo não vai nos blindar, dizer, não, você não, peraí, os outros e você não. Mas quando a gente tem consciência, por isso que eu estou falando desde o início isso, vós possuís a unção que vem do santo, a presença do Espírito Santo é real na sua vida. Quando você tem essa certeza no seu coração, a sua fé está fortalecida nisso, diante do Senhor, podem vir dívidas, pode vir insatisfações, pode vir dificuldades. Davi fez assim, enrolou tudo, se tornou chefe deles. Eu não sei como resolver. Vocês vieram até mim.
O que eu posso fazer por vocês? Vou ser chefe de vocês. Vou cuidar, vou liderar vocês. Eu não tenho dinheiro para pagar suas dívidas. Não tem como resolver sua insatisfação. Não tem como suprir suas dificuldades. Mas eu tenho a unção que vem do santo. Eu vou ser chefe de vocês. Nesse texto aqui, irmãos, a única coisa positiva desse texto é o que Davi faz. Se tornou chefe deles. É a única coisa positiva aqui nesse texto. E é essa reação que o Espírito Santo provoca naquele que tem a unção que vem do santo. Não é aceitar a circunstância, não é aceitar os problemas, não é aceitar as dívidas, não é aceitar a insatisfação, as dificuldades, mas é dizer para Deus: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor está comigo. Eu não estou sozinho nessa. Essa unção que o Senhor derramou sobre a vida vai me ajudar a sair dessa história. Eu vou sair disso melhor. Eu vou sair disso mais forte. Eu vou sair disso abençoado. Hoje não estou. Há dificuldades, há dívidas, há insatisfações, mas eu vou sair do outro lado com o louro da vitória em nome de Jesus. É essa lição que Davi nos dá aqui. E ele sai da caverna, irmãos. Glória a Deus por isso. Ele sai da caverna. Versículo 5, por favor. Coloca para nós, versículo 5. Só para a gente ler. O profeta Gade foi para o lugar onde Davi estava e disse: não fique aqui, vá logo para a terra de Judá. Então Davi saiu e foi para a floresta de Herete. Irmãos, em nome de Jesus, quando temos a unção que vem do santo, Deus envia a sua palavra, Deus responde a sua oração, Deus responde o seu clamor. Se tiver que enviar um profeta para você, Ele vai enviar. Um profeta exclusivo, só para você. É Deus. Só para você. Tinham 400 homens, lembra? Tinha a família dele, também estava lá. Lembra da família dele que foi para lá? Mas Deus mandou um profeta para Davi. Quando temos a unção que vem do santo, fica evidenciado o cuidado de Deus com a gente. Deus envia a sua palavra. E Davi, em obediência à palavra, fez. E você vai obedecer a palavra de Deus e vai sair da caverna em nome de Jesus. E vai sair e vai ao lugar que Deus vai apontar, porque é lugar de bênção, é lugar de vitória, onde o inimigo não vai te alcançar. Nenhum Saul vai te alcançar, nenhum filisteu vai te alcançar, porque a unção que vem do santo está sobre a sua vida. A unção que vem do santo vai te direcionar, vai te conduzir, vai te proteger, vai dizer para você: olha, você não está sozinho, eu estou cuidando de você. Você acha que está sozinho, você acha que eu te abandonei, mas eu enviei um profeta para falar com você no meu nome. Aqui não diz, irmãos, que Deus falou com Davi diretamente, que Deus respondeu um clamor de Davi. Deus ficou em silêncio, quietinho na dele, aguardando qual seria a reação de Davi. Davi, eu te coloquei aqui em cima, vou permitir que você caia um pouquinho para você sentir e ver qual é a sua reação. Davi, ao invés de se deprimir, ao invés de dizer: não quero mais nada disso, vou voltar a cuidar das ovelhas do meu pai. Não, eu vou ser chefe desses homens. Vamos sair dessa juntos. E ficou firme diante do Senhor. Então Deus envia a resposta para ele. Uma resposta que não tem pergunta, não tem uma oração, não tem um jejum, não tem uma prática. Porque você já leu comigo aqui, Deus olha o que mesmo, hein? Deus olha o coração. Deus orou o coração de Davi. Ele suportou o suficiente. Está na hora do livramento. E Deus está mandando um profeta a falar com ele. E Deus manda um profeta a falar com você. Estou sendo profeta para você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Deus está mandando você uma palavra viva, uma palavra de poder para você, dizendo: vai para o lugar seguro, sai da caverna,
Não aceite essa depressão, não aceite esses pensamentos negativos, não aceite esse sentimento de derrota, de querer voltar atrás, de querer desistir. Não aceite. Use a unção que vem do santo que eu derramei sobre sua vida. Reage espiritualmente. Fique firme, orando, velando, aguardando o tempo de Deus, que no tempo de Deus ele vai enviar o profeta, e o profeta vai falar com você em nome de Jesus. E esse tempo pode ser agora, pode ser hoje, está acontecendo aqui agora em nome de Jesus. Antes era um anônimo, e agora alguém em que Deus cuidava bem de pertinho. Apenas uma unção. E Davi teve 3 unções. Essa foi só uma. Olha que mudança na vida dele, na família dele. Ah, não, meu futuro é ser pastorzinho de ovelhas, quem sabe uma empresa para fazer lã, né? Uma empresa para cuidar das ovelhas, sei lá o que passava na cabeça de Davi. Aí o Espírito falou, não é isso não, tem algo lá para você. Você vai ser rei de Israel. Você está pensando algo tão pequeno, tão minúsculo, e eu tenho algo grandioso para fazer na sua vida. Assim é Deus, assim é o Senhor nesta noite. Ele tem uma unção derramada sobre a sua vida, e que você precisa praticar, viver, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos falar com o Senhor.